Glória a Deus, toda a honra seja dada a Jesus por este momento bom de estarmos aqui. Esse Deus maravilhoso que nos dá a cada dia a vida, para que nós possamos aprender mais da palavra e sermos edificados nela, porque a palavra de Deus é viva e eficaz para nos conduzir à vida eterna. Nós temos só que agradecer a Deus por essa oportunidade boa que Ele nos dá de cada dia estarmos aprendendo mais nela. Que a graça e a paz desse Deus esteja com você. Deixe uma mensagem em seu coração que se encontra aqui no livro de Tiago, no capítulo 1 e no versículo 19, que diz assim: Sabeis isso, meus amados irmãos, mas como todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Pelo que, rejeitando toda a imundícia e superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em voz enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo, foi-se, e logo se esqueceu de que tal era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado no seu feito. Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia sua língua, antes engana o seu coração, a religião desse é vã. A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e guardar-se da corrupção do mundo. Glória a Deus por essa palavra que nos exorta e nos ensina a cada dia. Sabei isso, meus amados irmãos. Todo homem esteja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para irar. O que nós, seres humanos, somos? Faladores, falamos demais. Aqui a palavra está nos mandando ser tardio para falar. E a gente é tão precipitado para falar. Como somos precipitados para falar? Como a gente não guarda a boca? Temos que ter domínio do espírito, ser menos falantes. A Bíblia fala que a boca que muito fala, o coração é atribulado. E infelizmente é do ser humano falar demais, mas com o Espírito Santo de Deus nós podemos ser quebrantados, nós podemos ser modificados, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Então, quando falamos demais, traz a ira, né? Especialmente quando há uma discussão ou um debate, a gente fala muito, vem a ira. A ira do homem não opera a justiça de Deus. Então, quanto menos a gente fala, mais a justiça do Senhor fala por nós, faz por nós. Então, essa é a palavra de alerta para nós aqui nessa noite. Pelo que, rejeitando toda imundícia e superfluidade da malícia, recebei com mansidão a palavra em voz enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. Precisamos deixar tudo aquilo que não agrada a Deus. Receber com mansidão a palavra de Deus, para que venha a salvação das nossas almas. Essa palavra enxertada em nós, essa palavra aqui, ó, que nós conhecemos, que está nos nossos corações. E a gente muitas vezes lê, sabe como é a palavra e a gente tropeça. E rejeita toda a imundícia, rejeita tudo aquilo que Deus não se agrada. Limparmos cada dia daquilo que Deus rejeita e abomina. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvindo, enganando-vos com falsos discursos. Precisamos cumprir aquilo que Jesus ensinou. Quanta coisa tem na palavra de Deus para cumprirmos. Temos os ensinos de Jesus, os mandamentos, as ordenanças. O que temos que fazer para sermos não só ouvintes e nos enganando com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o rosto natural. E logo
ele esquece como que era. Quantas e quantas pessoas, quantas vezes nós só ouvimos e não somos cumpridores. A gente não cumpre tudo o que tem que cumprir, a gente sempre está falhando. Porque se alguém é ouvinte da palavra, é semelhante ao varão que contempla no espelho e logo esquece. Como é o seu rosto natural. Então nós precisamos ser cumpridores. Tentar no máximo ser cumpridores. Tentar no máximo guardar essa palavra em nós, obedecer essa palavra. Porque não seja só um ouvinte e sendo enganados com falsos discursos. Aquele que, porém, atenta bem para a lei perfeita da liberdade, nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado. Precisamos fazer as coisas de Deus para sermos um bem-aventurado em Cristo Jesus. Se alguém cuida ser religioso e não refreia sua língua, antes engana o seu coração, e a religião desse é vã. Então nós precisamos domar a nossa língua tem que ser fechada. O apóstolo Paulo escreveu sobre a língua ela é terrível, 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 ela incendeia um bosque, ela faz tanta coisa terrível, que se enquanto vigiássemos, seríamos livres de tão grande mal. Então nós precisamos refrear nossa língua. Às vezes somos religiosos, às vezes somos pessoas que estão servindo a Deus, mas não refreia a língua, vem uma grande destruição. A língua traz tanta destruição e o coração fica enganado e a religião fica vã. Porque a verdadeira religião pura e imaculada para com Deus é visitar os órfãos e nas suas tribulações, guardar esta corrupção do mundo. O mundo é corrupto, o mundo é mau, o mundo é cheio de ilusão, o mundo só puxa para aquilo que não presta. O mundo é enganador, então nós precisamos estar atentos com a nossa língua. Não adianta nada. Eu sou um servo de Deus, uma serva de Deus, mas a língua não para. A língua fala demais, fala mal do próximo, não busca santidade no linguajar, fala qualquer coisa. A religião fica vã. Então nós precisamos ser santificados, separados, ter um verdadeiro linguajar na presença de Deus e diante dos homens, para que assim o Senhor se agrade de nós, para que assim a gente deixe toda imundícia, toda malícia, e que recebamos a palavra de Deus com verdade e justiça, e que sejamos cada dia mais cumpridores das Escrituras, conforme a palavra de Deus manda. Essa é uma mensagem de alerta para nós, para que possamos estar prontos cada dia para ouvir, tardio para falar, tardio para irar, e que assim o Espírito Santo ganhe os nossos corações, que assim a palavra de Deus ganhe espaço na nossa vida, uma vida de temor e santificação para o Senhor. Deixa essa mensagem ao seu coração, que o Senhor Jesus te abençoe. Vamos meditar na palavra de Deus, orar mais, porque a palavra de Deus ela é fortaleza para os nossos ossos. Ela nos deixa de pé na presença de Deus, nos guia. Quantas vezes a gente está para fazer algo que Deus não se agrada e a gente busca na palavra dele, na oração, no jejum, que o jejum nos achega à presença de Deus, nos quebranta o homem mau, perverso, e nos traz mais para a presença de Deus, nos deixa mais sensíveis ao Espírito Santo, a entender o Espírito Santo, a compreender o que o Espírito Santo quer de nós, para vencermos as potestades malignas,
vencermos o mal que tenta roubar a nossa bênção. E que possamos estar de pé, ouvindo a palavra. E o Senhor vai falando conosco a cada dia, a cada oração feita, e assim nós podemos vencer. O Senhor nos desvia do mal, daquilo que está para acontecer através de um versículo que a gente lê. Então vamos continuar meditando na palavra de Deus, servindo esse Deus com justiça e verdade, e estarmos atentos ao que a palavra quer de nós. Andarmos na justiça, andarmos na santidade e não enganando a nós mesmos com a nossa própria língua, falando aquilo que a gente acha que tem que ser falado e fala de qualquer jeito, abre a boca e sai de qualquer jeito, as coisas saem de qualquer jeito. Que não sejamos assim, que nós sejamos dominados pelo Espírito Santo. Deus fez o homem para dominar. Deus, quando pôs Adão ali no jardim, ele disse: dominai. Então, não vamos deixar a língua nos dominar, vamos ser sempre quebrantados, pensarmos antes de falar, ser tardios para falar, tardios para irar, para que a justiça de Deus opere em nossas vidas. Que o Senhor Jesus te abençoe, hoje e sempre. Amém.